Olá, sejam bem-vindos ao curso de Eletrocardiograma da RenovaMed. No nosso curso de Eletrocardiograma, nós queremos discutir com todos vocês todo o manejo do paciente com eletrocardiograma nos ambulatórios, os diagnósticos principais, que a gente entenda a eletrofisiologia cardíaca, que a gente aprenda, né, a laudar um eletro normal, que nós possamos fazer os principais diagnósticos patológicos de um eletrocardiograma, que a gente reconheça todos os infartos que um paciente pode ter ao eletrocardiograma e que a gente também reconheça todas as arritmias cardíacas possíveis que o eletrocardiograma pode te fornecer. Então, nossos objetivos de aprendizagem são a ativação do coração e a eletrofisiologia cardíaca, que é a nossa primeira discussão, com todas as suas derivações, ondas, intervalos e segmentos. Seguido do laudo do eletro normal, nós vamos aprender com tranquilidade a laudar um eletro normal. A partir daí, nós vamos estudar todos os diagnósticos patológicos possíveis em um eletro, né? A sobrecarga atrial direita e esquerda, a sobrecarga ventricular direita e esquerda, os bloqueios de ramo direita e esquerdo, a precitação ventricular, o síndrome de Wolff-Parkinson-White, os bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo e terceiro grau, todos os infartos agudos do miocárdio possíveis de diagnósticos ao eletrocardiograma e as arritmias cardíacas. Todos esses conteúdos serão discutidos ao longo de 5 aulas em sequência, com toda a didática, com toda a tranquilidade, para que a gente saia desse curso tendo uma tranquilidade para atender nossos pacientes, né? Bem baseado nas melhores evidências possíveis, que a gente esteja preparado também para resolver as questões de eletro em provas de residência, em concurso público, em programas de revalidação, enfim, que você tenha segurança e tranquilidade para exercer, né, na medicina ou em concursos ou em provas, o conhecimento que você vai adquirir com o eletrocardiograma. A nossa metodologia serão a partir de discussões de exposições dialogadas, trabalhos de dispersão e discussões de eletro com laudos, né, de eletros normais e patológicos. Bom, então, para começar, uma pequena reflexão. Meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Nessa música tão bonita, né, cantada por Marisa Monte, ela diz que o meu coração é um músculo involuntário e ela pulsa por você. E é verdade, né? Sem o coração estar pulsando, a vida seria impossível. A gente vai entender que o eletrocardiograma nada mais é do que um galvanômetro brilhantemente desenvolvido por Einthoven no começo do século passado, em que ele vê a atuação do sistema excitocondutor, que a gente vai aprender com minúcias, atuando sobre todas as células, né, do coração, as células miocárdicas atriais, septais, ventriculares. É essa interação que faz com que o coração pulse, né, e que a gente permaneça vivo. Revisando rapidamente a anatomia cardíaca, então nós sabemos que o coração tem 4 grandes câmaras, né? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? Separados pelos septos interatriais e interventriculares. E uma informação que é importante que nós tenhamos é que o ventrículo esquerdo, né, ele tem uma quantidade de células maior do que o ventrículo direito e maior do que os átrios. Isso vai ser importante para que a gente entenda que a manifestação do eletro, né, o nome já diz, é uma manifestação elétrica sobre essas células. Então, se eu tenho mais células na parte inferior esquerda do coração, ou seja, no ventrículo esquerdo, nós vamos ter fenômenos mais exuberantes, vai ter uma carga elétrica, não é, maior no ventrículo esquerdo, que fica, não é, abaixo e à esquerda no coração.
Então, vamos fazer uma breve revisão dessa interação de dois fenômenos, de duas estruturas fundamentais que geram o eletrocardiograma. Primeiro, a estrutura anatômica, né, que nós já vimos, né, os ventrículos, os átrios, as quatro câmaras, né, as células interceptais, né, e o sistema excitocondutor. O que é o sistema excitocondutor? O sistema excitocondutor é um conjunto de células especializadas que tem um potencial de ação reduzido, que disparam uma corrente elétrica, não é, de forma mais rápida e eficiente por todo o coração. Então, ele começa, digamos assim, do ponto de vista pedagógico, com um marca-passo que fica na desembocadura da veia cava inferior, portanto, no átrio direito, que dispara um impulso elétrico, que vai gerar esse impulso elétrico, uma despolarização que nós vamos entender com detalhes, tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo. Esse impulso elétrico chega aqui no nó do átrio ventricular, né, e ele vai sofrer um pequeno retardo, e a gente vai entender a importância fundamental disso. Posteriormente, esse impulso elétrico, depois desse breve retardo que sofre no nó do átrio ventricular, continua caminhando para os ventrículos, passando pelo feixe de His, né, o ramo direito e esquerdo, até chegar nas fibras de Purkinje, fazendo com que todo esse impulso elétrico gere, não é? Fenômenos que vão ser fundamentais para manter a vida. O que é o eletrocardiograma? É essa manifestação elétrica conduzida pelo sistema excitocondutor, quando o eletro está normal, sob as células musculares, atriais, ventriculares, septais. A gente vai aprender, não é, com detalhes, que o eletro, fundamentalmente, nós temos a onda P, o complexo QRS e a onda T. E esse fenômeno elétrico, esse processo elétrico que está acontecendo, não é, é captado pelos receptores na parede torácica, gerando ondas elétricas que você enxerga, né, como a onda P, e a gente vai ver que a onda P é esse fenômeno elétrico, né, nos átrios. Depois, o complexo QRS, que é esse fenômeno elétrico da interação do sistema excitocondutor nos ventrículos, então complexo QRS, e depois a onda T, que também vai acontecer outro fenômeno, né, também nos ventrículos. Vamos estudar isso com detalhes, o que significa cada onda dessa de forma minuciosa e os espaços entre eles, né, que é fundamental para que eu faça o diagnóstico tanto do eletro normal quanto do eletropatológico. Muito bem. Nós vimos que as células musculares que vão interagir com o sistema excitocondutor, né, são as células miocárdicas. Existem milhões de células miocárdicas no nosso coração. Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que nós estamos vendo aqui uma célula dessa. Elas são milhões. A célula em repouso, ela é uma célula polarizada. E ela vai ficar em repouso porque ela está polarizada. E o que é que significa uma coisa polarizada? Que na sua parte externa, né, da membrana plasmática para fora, tem uma carga positiva, e na parte interna da célula, de cada célula miocárdica, tem uma carga negativa. Isso acontece porque a célula em repouso, ela é rica, veja, na parte externa, de cálcio e sódio. Como são íons positivos, eles estão muito presentes aqui, eu tenho na célula polarizada, ou seja, na célula em repouso, uma carga positiva do lado de fora e uma carga negativa do lado de dentro. Por quê? Porque mesmo a célula em repouso, ela está perdendo íons positivos, que é o potássio, gerando uma carga negativa. Isso é a célula polarizada, e se ela ficasse assim, o coração não entraria em sístole. Então, é preciso mudar esse processo de polarização para que o coração entre em sístole. Como é que isso vai acontecer? Lembra do sistema excitocondutor? Espalhando aquele impulso elétrico, quando esse impulso elétrico chega na célula, ele abre canais de sódio que estavam fechados. Ele abre o canal de sódio. E o sódio que estava muito presente no meio extracelular, entra rapidamente dentro da célula.
A célula que estava polarizada, portanto, se despolariza. Ela tinha uma carga positiva fora. Perdeu muito sódio, sódio é um íon positivo, não é? Ela vai passar essa carga positiva para dentro da célula miocárdica. Como ela perdeu muito carga negativa, positiva aqui fora, ela fica com a polaridade invertida. Fica negativa aqui, externamente, e positiva internamente. Então, a célula que estava polarizada, ela se despolariza, tanto nos átrios e do mesmo jeito nas paredes septais e nos ventrículos. Então, a gente vai entender que essa despolarização é fundamental para que aconteça a sístole. Nada é por acaso no organismo. Por que eu tenho esse fenômeno abrindo os canais de sódio? Para justamente eu despolarizar. E essa despolarização, essa inversão de polaridade, portanto, essa despolarização, que passa a célula a ter carga positiva no seu interior e negativa do lado de fora, gera a sístole ventricular. Muito bem, isso vai acontecer nos átrios, e a gente vai ver que eu enxergo a sístole nos átrios, né? A despolarização atrial, né? A partir da onda P. Esse mesmo fenômeno vai também acontecer nos ventrículos e eu vou enxergar essa despolarização ventricular pelo complexo QRS. Isso vai gerar sístole atrial e, posteriormente, sístole ventricular. Só que o coração precisa depois relaxar, entrar em diástole para receber o sangue de novo. Como é que isso vai ser conseguido? Não mais pela abertura dos canais de sódio, mas sim com gasto de energia por uma bomba de sódio, potássio ATPase. Então, isso vai alterar de novo a polaridade, fazendo com que o coração se repolarize. Se é repolarizar, é voltar ao estado inicial, ou seja, a carga volta a ser positiva aqui do lado externo e negativo do lado interno. Essa repolarização vai garantir que haja a diástole. E depois de um breve repouso, uma nova despolarização e sístole. E depois, uma nova repolarização e a diástole. Então, é assim que a vida se perpetua, através da sístole e da diástole, ou seja, da despolarização atrial e ventricular, garantido pela abertura dos canais rápidos de sódio, principalmente, e pela repolarização através do gasto energético da bomba de sódio, potássio, ATPase, ok? Isso vai fazer com que o coração bata, né? Que entre em sístole e diástole, né? Fazendo com que o sangue migre dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos da parte direita para a pequena circulação e do ventrículo esquerdo para a grande circulação. O eletro é você enxergar esse fenômeno elétrico que gera sístole e diástole. E como é que ele se dá? Pela atuação do sistema excitocondutor sobre essas células miocárdicas. Então, esse é o fenômeno da vida, né? Que vai fazer com que o nosso coração trabalhe a vida inteira para que a gente tenha uma boa saúde, que tenha, não é, uma vida normal.